Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Estamos de volta aqui em Teoria Geral da Administração. Nós falamos um pouco da abordagem burocrática aí nos vídeos passados e vamos continuar ainda um pouco dentro dessa abordagem burocrática, mas agora dando ênfase na abordagem estruturalista da administração. Pessoal, dentro dessa teoria estruturalista, começa a se ter uma necessidade de visualizar a organização como um todo, né? Nós vimos aí dentro da abordagem clássica, abordagem humanística, um pouco da burocrática, visualizando partes da organização. Mas aqui não. Aqui a ideia é entender a organização enquanto uma empresa social e complexa, no intuito de mostrar como esses grupos formais e informais que são constituídos dentro da organização, como esses grupos também interagem, ou seja, entender o todo organizacional, mas compreendendo sim que a complexidade de se entender esse todo organizacional é muito grande, né? Então, tende-se a entender, a tentar solucionar esse problema aqui, né, da interdisciplinariedade das ciências, ou seja, a teoria estruturalista ela quer compreender essa organização complexa e essa interdisciplinaridade, ou seja, várias abordagens da administração dentro de uma empresa só. Para isso, ela tende a visualizar o todo organizacional, lembrando a ideia de sinergia que nós comentamos aí nos vídeos passados, aonde o todo é maior do que a soma das partes individualmente. Repetindo, em sinergia o todo é maior do que a soma das partes individualmente. Por isso que aqui, a ideia é se visualizar o todo organizacional, aonde a equipe provavelmente vai produzir muito mais, misturando, né, e mesclando os seus conhecimentos multidisciplinares para realizar uma tarefa do todo organizacional com maior resultado, obviamente. Beleza? Então surge-se o homem organizacional. Lembra, nós já estudamos vários tipos de homens dentro da abordagem da administração. Aqui é o ser humano organizacional, onde ele desempenha diferentes papéis, ou seja, ele é multifuncional em várias organizações. E aí você pode colocar também como anotação complementar que ele é multifuncional e multitarefas, né? Assume várias tarefas dentro das organizações. Ele tem uma maior flexibilidade, né, face às constantes mudanças mercadológicas. Isso daqui é muito importante porque até então não se observava tanto essa flexibilidade aí na parte da gestão. Aqui tende-se a entender esse homem como sendo flexível dentro da estrutura organizacional, né? Com permanente desejo de autorrealização, ou seja, é aquela pessoa que está sempre motivada a buscar sempre mais. Essa é uma ideia que foi colocada lá na abordagem humanística, mas aqui nós estamos vendo que tem-se uma evolução do indivíduo dentro da administração buscando essa autorrealização. E é um indivíduo, né, um gestor aí, que tem uma tolerância a frustrações, para evitar um desgaste emocional. E aí eu coloco para vocês, será um ser político? Político no sentido, pessoal, de saber negociar, saber como tolerar, ouvir o outro, ter essa parcimônia desse diálogo. Então, por isso que eu coloco, será que é um ser mais político a nível organizacional, a nível de empresa? Isso daí é algo que nós temos que pensar, se o corporativismo ele é colocado aqui. E aí nós vamos estudar duas tipologias dentro ainda da abordagem estruturalista. A Dietisione, que fala da divisão do trabalho, né, onde se atribui poder e responsabilidades a determinadas pessoas, e você tem os centros de poder, né, controla esforço, reordenam estruturas e aumenta a eficiência. E a substituição de pessoal. Substituição de pessoal é algo muito interessante colocado aqui
por Etzioni dentro da teoria estruturalista. Por quê? Nesse caso aqui, Etzioni ele começa a analisar que nem sempre o indivíduo está produzindo mal porque ou ele é vagabundo, é vadio, ou porque ele não está em equipe. No caso aqui, às vezes ele precisa de uma realocação. É isso que fala aqui embaixo. Às vezes combinar uma promoção, uma transferência, ou até mesmo um cargo específico. É igual você pegar uma pessoa que adora a parte de gestão de pessoas e você colocar ela para trabalhar somente com números. No financeiro, pode ser que essa pessoa não se adapte. O inverso também, né? Uma pessoa lá da financeira e da contabilidade, colocar ela para trabalhar nesse trato com as pessoas, no atendimento pessoal lá. E aí, ele fala de algumas organizações. As organizações coercitivas, que são aquelas que têm um poder imposto, né, digamos assim, por forças físicas. Então, são instituições que trabalham com a coerção no dia a dia, prisões, campos de concentração. As organizações utilitárias, essas organizações utilitárias, nós estamos mais acostumados a elas. Por quê? A base dessas organizações é o lucro, é o capital, são as empresas, o comércio. Organizações normativas que utilizam o controle moral como principal influência na sociedade. E aqui só um parênteses, esse controle moral, muitas vezes, ele é tão impositivo, né, em alguns casos, quanto o das organizações coercitivas. Mas é só uma crítica aí, na verdade, jogando uma luz sobre, às vezes, o seu conhecimento para você tentar pensar como Etzioni elaborou essas organizações. Então, as normativas elas têm muito a ver com a moral, esse poder moral, pelas igrejas, universidades, hospitais, partidos políticos, né? E aí, a gente parte para a tipologia de Blau-Scott. A tipologia de Blau-Scott é muito semelhante, muito parecida a Etzioni, aí, mas com algumas diferenças. Aqui, Blau-Scott já coloca as associações de benefícios mútuos, né? O que significa, professor? Onde os principais beneficiários ali são os próprios membros, as cooperativas, os sindicatos, os consórcios, ou seja, os próprios membros estão sendo beneficiados desse tipo de organização. As de interesses comerciais, que aí também nós estamos acostumados, são proprietários, acionistas, são os principais beneficiários, empresas privadas, sociedade de economia mista. As organizações de serviços, né, onde você tem um grupo de clientes, escolas, organizações religiosas e hospitais, e por fim as organizações de Estado. E aí eu coloco para vocês o Instituto Federal, né, como uma organização de Estado, onde o principal beneficiário é o público. Então aqui nós estamos falando mais de instituições públicas, onde todos que pagam impostos geralmente são os beneficiados, desse tipo de instituição. E aí eu coloco segurança pública, saneamento básico, correios e os próprios institutos federais. Ok, pessoal? Então, por enquanto, nós ficamos aqui falando um pouco dessa primeira parte aí da abordagem estruturalista da administração. Até o nosso próximo vídeo, senhores.